Fala pessoal, boa tarde. Eduardo aqui do grupo Setup Italiana. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022. Estou aqui para trazer mais um código do grupo que eu venho desenvolvendo, que tem o objetivo de auxiliar a todos aí na identificação dos padrões do Price Renko. A gente já vem falando há alguns dias lá no grupo a respeito desses padrões que nos ajudam aí a tomar decisões, principalmente aí em momentos de grande tendência, como agora. O pregão está em andamento ainda, são 3h50 da tarde, do dia 22 de fevereiro. E eu estou trazendo um layout aqui demonstrativo, ele está sem a nuvem, é mais para demonstrar para vocês a regra de coloração e as principais figuras do Price Renko, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem essas de cores amarelas, são chamadas as figuras Bear, ou seja, figuras de baixa. Vocês podem observar que nessa pernada aqui de hoje, que começou aí por volta de 10 horas da manhã, foram aí pelo menos 1.500 pontos. Só de Bear, que são os amarelos aqui, foram 1, 2, 3, 4 símbolos do Bear, ou seja, indicando as vendas. E aí como é que funciona tudo isso? A cada figura dessa tem um momento de entrada. Então no caso do Bear, ele forma esse pullback e no rompimento desse pivô aqui seria a entrada. Por exemplo, 400 pontos até o próximo Bear. Da mesma forma nesse Bear, amarelo entrou no rompimento do amarelo. E assim vai. Esse outro a mesma coisa. Rompimento e assim foi. Esses aí se chamam Bear, tá? São figuras de baixa. E aí nós vamos ter também C2B e C3B, representado pelas cores fúcsia e marrom, como vocês podem ver. Então o que é um C2B? C2B é uma falha de rompimento de dois blocos. Temos um aqui, por exemplo, nessa queda. Ó. Houve aqui um descanso, um suspiro na região de 1%. Né? Ele vai fazer essa reversãozinha. Fez o primeiro box da reversão. O segundo ele já começa a colorir de fúcsia, porque é o segundo box, aí é um C2B. Ele tentou abrir um terceiro, mas falhou. Por isso que é um C2B. Um fúcsia, né? E mais o branco. E aí onde que é a entrada? Ele tenta, o box volta, rompe, por isso chama C2B, rompimento de dois boxes, falha de rompimento. E aí a entrada é no rompimento dessa reversão. E aí mais 400 pontos. Então esse é um C2B, ou seja, um fúcsia com dois boxes. Então é falha de rompimento de dois boxes. E o falha de rompimento de 3, a diferença é que vai ter mais um fúcsia aqui. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui para a gente poder estar mostrando para vocês um exemplo aqui. Vamos ver aqui. Ó, na verdade nós temos um aqui no início do pregão. Não, esse não valeu. Só mais um minuto que eu vou encontrar algum aqui. Tem, encontrei. Nós temos aqui um C3B, que é diferente do C2B devido a ter mais um box. Então foi 1, 2, 3. Olha lá, falhou. Por isso é um C3B, falha de rompimento de 3 boxes. E aí reverteu. Reverteu, queda. Ok? Então seria a entrada no rompimento, 300 pontos. Então tá aqui, C3B. 1, 2, 3. O segundo fúcsia. Reverteu, falha de rompimento 3 boxes. Fez a entrada do rompimento do pivôzinho aí. Foi para baixo. Então o fúcsia são C2B ou C3B quando ele está em alta e há uma falha de rompimento, seja em 2 boxes ou em 3 boxes. E aí o contrário da cor marrom, ou seja, ele está caindo e aí vai haver uma falha de 2 ou 3 boxes. Por isso também C2B ou C3B. A diferença aqui é de queda. Temos um aqui, deixa eu ver se a gente já tem algum aqui para mostrar. Temos um exemplo aqui. Esse aqui é interessante. Vocês podem perceber esse exemplo que eu vou estar mostrando. Ó, ele tinha um Bear formado. A gente pode ver ali amarelinho. Ele já avisa, né? Foi um só, ele está falando, ó, estou fazendo uma movimentação de Bear. Só que aí falha o Bear, nasce outro box, marrom. Aí seria um C2B, porque seria o segundo box. Ele continua caindo, forma o terceiro box, sinaliza marrom, é um C3B.
rompimento, falha de rompimento 3 boxes. 1, 2, 3, contando com o bear. E aí o que ele faz? Faz a reversão, a entrada é aqui. E lá se vai. 700 pontos. Então voltando, C3B. Falha de rompimento 3 boxes. Essa é o marrom. A diferença do fúcsia é que é uma queda. Tá? E aí você tem o de 3 boxes, como foi esse, como tem o de 2 boxes também. Vamos ver se eu encontro algum outro exemplo aqui nos gráficos anteriores. A gente está representando os principais movimentos, tá? Bear, Bull, C2B e C3B. São os mais identificados. Aqui a gente tem um C2B de cor marrom, ou seja, estava caindo e houve uma falha de rompimento de 2 boxes. Vamos lá? Tá aqui, ó. Só tem um marrom, tá vendo? Ou seja, ele fez a reversão, fez o pivôzinho aí, ó. Primeiro box, segundo box marrom, tentou, mas não conseguiu, reverteu. Entrada no rompimento. 400 pontos. Então nós temos, em relação a C2B e C3B, você tem o fúcsia que é a alta, que é a falha de rompimento de 2 ou 3 boxes, e o marrom representa a queda, que é o contrário, né? Ele vai romper na falha de 2 ou 3 boxes e vai na operação contrária. E aí nós temos, por fim, o Bull. Bull é o azul, cor azul. Ele está aqui, por exemplo, ó. Ele estava aqui numa estreita consolidação, de repente ele pinta da cor azul, e aí o rompimento dele, que é o contrário do bear, você entra comprando. Tá? Nesse caso aqui, o azul rompeu e foi embora. Nesse exemplo é interessante ver que você vê um bull, e aí você entra comprado, e aí ele começa a montar a formação de um C2B e consequentemente um C3B. E aí o que ele faz? Reversão. Olha que interessante. Um único movimento, 3 padrões. O bull, depois foi um C2B, mas falhou, foi para o C3B e aí aconteceu. Aonde aconteceu? Na reversão. Reverteu, a entrada foi exatamente aqui. 370 pontos. Olha que interessante. Azul é bull, 2 fúcsias para cima, falha de rompimento de 3 boxes. 1, 2 e 3. Pessoal, eu estou passando de forma rápida, mas é para entender o seguinte, cada padrão desse tem um lugar certo para você entrar, ou seja, a leitura de contexto é importante. Então você observa aqui uma pernada de alta, né? Já vinha esticando o preço, e lá no topo acontece um C3B, ou seja, ele é de topo. A probabilidade de acerto é quando ele está em região de topo. O bull pode ser continuidade de pernada, né? Ou seja, início de pernada de alta, para você entrar no bull. Já o bear, que é o amarelo, é o contrário. Né? Normalmente acontece nas regiões de quando o preço está esticado, ou continuidade de pernadas. Né? Então você vê aqui, por exemplo, um outro bear acontecendo. Então, cada um no seu momento. Por isso que a leitura de contexto é importante, muito importante. Agora, a gente tem aí um outro recurso que a gente trabalha, que está em total confluência com esses comportamentos do Price Renko, que é a nossa SS, a Super Scalp. Ela aparece muitas das vezes junto com esses comportamentos, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma Super Scalp de compra verde, né? A gente vem de uma reversão de um fundo, né? Vamos lá. Aqui no caso é um rompimento de falha de 3 boxes de rompimento, é um marrom. Ele tentou um bull, falhou. Aí ele faz um bear, beleza. Aí ele começa a montar um C2B e aí ele falha. Aí ele volta. Então aqui houve uma reversão, no caso de fundo, C2B, precedido de um bear. Então ele está embaixo. Já na sequência ele começa a montar um 2B, um C2B e um C3B, porém não falha, ou seja, ele sobe. E quem que acompanhou ele confirmando essa subida? No SS de compra. Como vocês podem ver, de cor verde. Então tudo é análise de contexto, baseado nas posições, perto de média, perto de região. Né? Então aqui ele tentou um C3B, mas não foi com êxito, porque estava forte, subiu. E quem entrou aqui logo após que a barra SS começou, por exemplo, nesse box, teve aí pelo menos mais de 400, 500 pontos de gain. A mesma coisa ocorreu aqui, ó. Houve um esticamento do preço, bateu em determinada média, fez uma reversão, formou em uma figura, tentou fazer um C2B, um C3B para tentar reverter, sem sucesso. Quem que nasce lá em cima? Uma SS de venda. Então ela nasceu provavelmente aqui no box marrom,
a entrada seria nesse próximo, você teria aí 500 pontos. A SS é um setup realmente poderoso, ele vem dando grandes assertividades, muito acerto, gains prolongados, dependendo do time frame que se trabalha, muito utilizado para scalp ou até mesmo trade conduzido. Peço para vocês que olhem o gráfico de dólar, muito assertivo a SS, tá? E agora, junto com os comportamentos aí de price rank, e melhor ainda, auxiliado pela coloração padrão que a gente tem, né? São 4 colorações, o fúcsia, o azul, o amarelo e o marrom, representando os principais movimentos. Ou seja, bastante sucesso aí nos trades. Ó, a gente tem aqui um exemplo de SS junto com o padrão. Ó. Houve aqui um rompimento, um C2B, rompimento de 2 blocos. Tentou o bull, o azul fez, continuou, aí nasce o fúcsia, porque é o segundo box, então ele falou, olha, começa um C2B. E foi o que ocorreu nessa situação. Houve uma reversão C2B. Aí ele pega e volta esse box pretinho aqui, ele reverte, quem nasce junto, uma SS. Aí nesse caso a entrada é no rompimento, tanto pela SS que aparece plotada, como pelo padrão C2B que o fúcsia montou, e aí houve a reversão, e a sua entrada seria aqui. E aí a gente tem aí 500 pontos de gain. Ou seja, pessoal, essa regra de coloração é para auxiliar vocês aí no trade, na identificação desses padrões de figuras do price rank, e dando cada vez mais assertividade aí aos trades, tá? Isso funciona muito bem com a própria nuvem italiana, que já é de conhecimento de vocês. Vou tentar, antes de acabar o vídeo para não ficar muito longo, vamos mostrar aqui como é que fica os padrões, a coloração dentro da nuvem. Para quem já opera a nuvem, conhece os seus momentos corretos de trade, né, as suas reversões, o cruzamento de média rule, o back na M50, o back na M200, ou seja, já tem pleno conhecimento. Só um minuto que ele está montando o meu layout, o Profit tá lento, nós vamos aguardar aqui, só um segundo. Está carregando a tela fica um pouco pesada aí com a quantidade de indicadores. Vamos lá, está montando a coloração. Só falta a nuvem aparecer agora. É sempre assim a lei de Murphy, né? Quando você precisa, fica demorado. Mais uns minutinhos já aparece a nuvem. Fica mais fácil para eu explicar a todos. Bom, apareceu a nuvem. Aqueles exemplos que eu dei anteriormente no vídeo, as SS continuam. Nós estamos aqui num 15R como exemplo. Aí vocês podem ver a nuvem e as coisas aparecendo. Na falha aqui de 2 blocos, rompimento de 2 blocos, a quantidade de convergência, pullback na M50, que é essa minha média verde, logo acima a M200, que é o VS, tudo que está abaixo dela é mercado X, vocês podem ver a pegada da nuvem totalmente a polaridade ativa, né? Então aqui era só trade de venda, e aí você encontra um padrão desse, que é o C2B, fúcsia, houve uma tentativa de bull, mas aí a M50, que é essa média guia, bateu, montou pivô, e aí foi para baixo, continuando a queda, tá? E aí você vê as SS montadas nos momentos mais importantes da nossa nuvem aí, tá? Cruzamento de média rule, que é amarelo e azul, sempre aparecendo, principalmente em momentos de continuidade de queda. Ou seja, pessoal, temos um setup aí muito legal, que é a coloração dos padrões do price rank, que agora junto com a nuvem reforça o entendimento e toda a leitura e análise de contexto. E mais o setup matador, que é a nossa SS, que vocês já conhecem aí. Então, pessoal, vamos lá pro grupo, pede lá os período de teste e façam o que querem para melhor performance de vocês, tá bom? Muito obrigado aí, deixa um like aí para quem gostou, se inscreve no canal para nos ajudar e dar motivo para continuar com todo esse conteúdo. Valeu! Obrigado!